Diga assim para o seu irmão: o tema desta noite, da ministração, da poderosa palavra de Deus, diga assim: santidade, uma prova de amor. Diga para o seu irmão: santidade, uma prova de amor. Amém? Glória a Deus. Então, Josué, capítulo número 3, verso de número 5. Diz assim a palavra do Senhor: disse Josué também ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Amém? Abra o outro aí em 1 Pedro 1, versos 14 ao verso de número 16. Amém? 1 Pedro 1, versos 14 ao verso de número 16. E aí um outro povo, abra comigo em Hebreus 12, 14. Amém? Hebreus 12, 14. E alguns irmãos abrem 1 Pedro 1, 14 e 16. Que diz assim, ó, 1 Pedro 1, 14 e 16. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Amém? Hebreus 12, verso 14 diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Vamos lá, esse eu gostaria que os irmãos repetissem após mim. Vamos lá. Segui a paz, santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Amém? Oremos. Eterno Deus e amado Pai, é um momento muito importante numa liturgia de um culto, a hora de nós ouvirmos a Tua palavra. Eu peço a Ti que nesse instante o Senhor venha tomar a vida do pregador e que não seja eu a ministrar essa palavra com os meus intelectos, meu Pai, mas que venha o Seu Santo Espírito tomar a minha vida nesse instante. E que eu venha ministrar tudo aquilo que o teu povo precisa ouvir, como eu preciso ouvir também. E que saiamos aqui dessa noite cheios da tua graça. Que saiamos aqui dessa noite cheios da tua doce presença. Fale conosco, Espírito Santo. Precisamos ouvir a tua voz. E que essa palavra possa entrar no mais profundo de cada coraçãozinho e mente aqui. E que nós sejamos cativos a ela, cativos ao Senhor nesse instante. Colocar seus anjos poderosos ao nosso redor. Sê conosco, Pai, que te peço. E agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, meus irmãos? O tema dessa palavra, o Senhor falou comigo já há alguns dias, e é sobre santidade. Então, hoje nós vamos aprender o que é ser santo, o que as pessoas compreendem de santidade que estão extremamente errado, quais são os benefícios que a pessoa tem em ser santo para o Senhor, ser separado para Ele, e quais são os malefícios que a pessoa tem, que ou vai pela santificação a qual ela acha que é certa, mas é totalmente errado, ou as pessoas que não estão nem aí para a santificação. Então nós acabamos de ler Josué, e Josué ele chega para o povo, Deus fala com ele: olha, fala o seguinte, Josué, fala para o povo se santificar, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Então o povo tinha que se santificar para o milagre que aconteceria logo mais. Então, após Josué ser usado por Deus e falar ao povo acerca da santificação, eles passaram pelo Jordão a seco. O Rio Jordão se abriu, eles passaram a seco. E lá na frente a gente vai saber que eles chegam até Jericó e o milagre acontece, que eu vou falar um pouco mais à frente. Olhamos para o Novo Testamento e a palavra do Senhor nos fala o seguinte, em 1 Pedro 1, 14 e 16: como filhos obedientes, não vos conformando com a concupiscência que antes havia em vossa ignorância, ou seja, não se conformando de como você era, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Então, entenda comigo, para milagres acontecer, o Senhor pediu que o povo se santificasse. Para que nós venhamos ver ao Senhor e ter as bênçãos dele, é necessário nós nos santificarmos. Olha lá, Hebreus 12, 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. É muito sério isso. Santificação não é uma opção. Diga para o seu irmão: santificação não é uma opção.
Todo servo de Deus tem que ser santo. Amém? O que quer dizer santo? Santo quer dizer tornar-se santo, consagrar, separar do mundo, apartar-se do pecado. Diga assim, ser santo, eu tenho que me tornar santo. Eu tenho que me consagrar, separar do mundo e me apartar do pecado. E hoje, infelizmente, quando fala em santificação no meio do povo de Deus, tem alguns que ficam até com a orelha em pé, né? E as pessoas associam santificação com uso e costumes. Então, quando fala em santidade, já vem no estereótipo, dentro da mente das irmãs e dos irmãos, aquela mulher com saião, aquela mulher com a blusa até aqui, com cabelão bem grande, sem brinco, sem nenhum pozinho, né? É uma tortura para a mulher isso, né? E aí faz dessa pessoa, essa pessoa é santa para Deus. E aí eu quero falar que isso não tem nada a ver com o Evangelho. Não tem nada a ver com o que é ser santo para Deus. Eu vou contar de inúmeros casos, eu vou contar um caso muito sério para vocês. E também não vou falar que este caso é regra para todos, que assim não é. Mas hoje, infelizmente, existem igrejas que têm a doutrina extremamente rígida de uso e costumes. É ou não é? Você não pode ir no cinema, você não pode ir numa praia. E eu acho ridículo isso. Ridículo. Ver crente na praia social, não é? Ver com roupa, eu falo, não é possível, meu irmão. Onde esse povo está aprendendo a Bíblia, né? É claro que tem que ter postura, né? A mulher da serva de Deus tem que saber se postar na praia. Usar um biquíni decente. Agora, usar roupa social é demais, né? Mas fato, meu irmão, que isso acontece ainda. Infelizmente. Tem uma igreja do Rio de Janeiro, que não cabe aqui eu falar o nome. E hoje eu tive o interesse de entrar no site da igreja. E lá tinha, para o meu deleite, tinha a doutrina da igreja. Eis que está dentro da doutrina da igreja. Não pode ver televisão. Não pode ver jornal nem revista. Tem que ficar alienado. Veja mais. Mulher tem que usar um roupão. Mulher tem que usar um lençol cortado na cabeça e cortado assim nas pontas para passar o braço. Então a pessoa fica parecendo um botijão de gás. Infelizmente. É isso aí. E fora isso, aí é prejuízo para o meu lado. Mulher não pode fazer uso de cosméticos nem de perfume. Aí eu falei, não, aí vai falir a empresa, irmão. Eu, com empresa de fragrância, preciso vender para a empresa de cosméticos. E aí, se todo mundo aderir isso é a santidade para eles. Isso é o caminho que tem que tornar, toda pessoa que se torna membro lá tem que ser desse jeito. Mulher, então, está perdida. A gente é excomungado por eles. Só que para espanto nosso, alguns meses atrás, esse líder dessa igreja, com toda essa postura, um homem que tem que ser desse jeito lá, descobriram que ele tinha um caso há anos junto com a tesoureira da igreja. E não só com ela, com vários pastores tinham caso com essa mulher. Era uma orgia total. Quantas servas de Deus que foram, infelizmente, ele acabou seduzindo e acabou deitando com ele. Ele fazia orgia em vários lugares. Descobriram também que ele era matador de aluguel, né? Ele solicitava matar algumas pessoinhas que sabiam disso. E o camarada, ele estava impondo sobre a vida das irmãs para não usar um perfuminho. E a irmã usava o perfume, ai meu Deus, e agora? Como vai ser? Se Jesus voltar, eu vou ficar. Está vendo a hipocrisia? Aonde tem santidade aí? Que santidade é essa? Entenda isso que eu vou te falar. A maldade estava em quem? Nele, no olhar dele, nas atitudes dele. O cara, desculpa a expressão, mas é um pilantra safado. Então nós vemos verdadeiras atrocidades no meio evangélico.
com supostos servos de Deus, que se dizem que é servos de Deus, e coloca um peso sobre a vida das pessoinhas que elas não podem carregar. Isso se torna farisaísmo, hipocrisia e religiosidade. Eu não quero fazer isso como regra geral. Existem igrejas que têm uso e costume, são igrejas sérias, com pessoas sérias e pastores sérios. Mas eu quero deixar bem claro nessa noite, que isso não quer dizer que a pessoa seja santa. Quantas pessoas que eu conheço, que se dizem servos de Deus, que anda com saião, com cabelão, anda com tudo grandão, e a língua é maior que o metrô. Que santidade é essa? Que santidade é essa? Tem amor por todo mundo, mas não tem amor nem pela sua própria família. Trata bem os irmãos com a paz do Senhor, com a paz do Senhor, oh, eu te amo, mas em casa é um verdadeiro demônio a pessoa. E para o homem também é a mesma coisa. Se posta de um homem íntegro. Se vê o nosso evangelista de bermuda, vai falar, meu Deus do céu, esse irmão está desviado. Né? Aí os irmãos, tudo com passado, que só Jesus, cheio de tatuagem e tal. Esses dias eu cheguei ali no Vila Souza, tô vendo o meu evangelista de bermudão e tal, toda à vontade. E aí, evangelista? Não, pastor, estou fazendo a obra. Ele estava fazendo a obra realmente. Ele estava visitando um amigo dele que estava no mundo das drogas, resgatando aquela alminha. Mas, meu irmão, de bermuda. E aí, qual maldade nisso? Santidade, meu irmão, é algo totalmente diferente disso. Então, as pessoas acham, por ter essa postura, que colocam, infelizmente, como ser santo tem que ser assim, colocam isso como regra. E isso é um grande problema. Diga para o seu irmão, isso é um grande problema. Sabe por quê? Quais são os malefícios dessa falsa santificação? Sabe quais são? Primeiro, opressão. A pessoa fica oprimida. Qualquer mulher, por si só, já é vaidosa. Você privar uma mulher de não poder usar um perfume, vai trazer felicidade para a mulher? Vai, meu irmão? Não. Vai oprimir. A pessoa se torna depressiva porque não é voluntário aquilo que ela faz. Pode ser que algumas sejam, né? Mas a grande maioria não é. Então você olha no seio dessas igrejas, pessoas extremamente tristes, mulheres extremamente cabisbaixas, não pode passar um pó, não pode colocar um brinco, que tudo é Jezabel. É assim. Quem conhece um pouco esse meio sabe disso. Se for alguma irmã lá com um brinco, com um anel, vai falar que é Jezabel. Ih, Jezabel, isso é Jezabel. Então traz a opressão para a pessoa. As pessoas ficam deprimidas. E o pior de tudo, morrem espiritualmente. Servir ao Senhor é ser livre. Quem nos fala quais são os nossos limites, diga assim, é o Espírito Santo de Deus. É Ele que nos conduz, é Ele que fala a nós, é Ele que mostra para a irmã quando ela não está vestindo de uma forma adequada como serva de Deus. É aquilo que eu falo. Não tem uso e costumes, não temos e jamais teremos, mas temos o auxílio do Espírito Santo de Deus. Então, meu irmão, mulher de Deus, colocou uma roupa, faz o seguinte, chega na frente do espelho e pergunta, Espírito Santo, eu estou de acordo? Se você ficar com dificuldade em ouvir, pergunta para o seu marido. Ô marido, o que você acha da minha roupa? Amém? Então nós temos que ter postura sim. A gente tem que tomar cuidado do jeito que nós nos vestimos. A palavra fala o seguinte, na época da lei, se uma mulher saísse com outra pessoa dentro do relacionamento dele, traísse essa pessoa, e ela fosse pega, ela era apedrejada até a morte. Aí acho que no tempo da graça, no tempo da graça é tudo bom, Deus não critica ninguém, Deus perdoa todo mundo, Jesus é 10. Pois é. Sabe qual é o mandamento do Senhor? Se olhar, cobiçar
já adulterou. Não precisa deitar não, meu irmão. Se você olhar para o corpo, já fala, isso lá em casa. Ah, meu irmão, já adulterou, já adulterou. Sabia disso? Quem sabia disso, meu irmão? Quem não sabia, fique sabendo. Então é a misericórdia do Senhor. Se uma serva de Deus não sabe se vestir bem, e ela ocasiona esses certamente ela faz parte deste pecado também. Então é muito sério isso. Serva de Deus. A gente não tem uso e costumes, mas tem que andar como Deus quer que ande. E maridos, seja duro. A Lili já sabe. Se eu bato o olho e falo, não, ela já sabe. Não vai sair. Desde então, desde lá atrás. Porque eu sei que a minha esposa tem que mostrar as curvas que ela tem para mim na minha intimidade. Não precisa mostrar para ninguém aí fora. Amém? Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Então a falsa santificação oprime a pessoa, deixa a pessoa depressiva. Infelizmente a morte espiritual. Agora vamos lá. Diga para o seu irmão, pergunta para o seu irmão, o que é realmente santificação? Como faço para ser santo? Veja bem, não é quando você morrer vai ter uma estátua sua falando. Ninguém vai ser canonizado aqui não, ok? Ser santo é ser separado, é nos apartarmos do mal. Então vamos lá, primeiro, estar em Cristo. Para ser santo eu tenho que estar em Cristo, diga assim, 100%. Deus não quer, o Senhor Jesus Cristo não quer 80% de você não. Ele quer que você seja 100% para Ele. Vejamos, não precisa abrir, presta atenção. No Evangelho de João 15, verso 1 a 4 diz assim: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa. Todo aquele que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Estáis em mim e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Nós temos que estar alicerçado em quem? Em Jesus, ligado em Jesus, na videira, enxertado na videira. Não tem como você ser meio crente. Você é meio honesto? Tem meio honesto? Meio branco? Meio negro? Não existe. Então não tem como ser meio crente. E aí, vai na igreja? Eu vejo movimento. E aí, você é crente? Quantas pessoas eu converso quando sabe que eu sou pastor? A pessoa fala assim, olha, minha mãe é serva de Deus. E aí você vai? Não, de vez em quando eu vou, tal. É difícil, meu irmão. Deus quer que você entregue a vida para Ele 100% sem reservas. Deus não te divide com ninguém, Se você está sendo dividido com alguém, se você está colocando alguém na frente de Jesus, você tem um ídolo na sua vida. Eu quero falar um negócio bem sério aqui, meu irmão. A palavra fala que sem santificação ninguém verá a Deus. É sério isso que eu estou falando. Sabe o que quer dizer isso? Sem santificação não vai ir para o céu. Mais explicitamente estou falando. Sem santificação você não vai ser salvo. Só verá a Deus quem é santo. Então presta atenção nessa mensagem de hoje, meu irmão. O Espírito Santo está me pedindo para falar isso. Pode ser que, olha, é difícil isso, mas pode ser que tenha alguém aqui que Deus, pode ser até a minha vida. E Deus puxou aí e falou, olha, vou levar o pastor ao povo, quero ver se ele está santo. Você sabe o dia da sua morte? Você tem anotado na agenda o dia que Deus vai te recolher? Então por que você fica protelando o dia de você se santificar? Ah não, deixa passar este ano aqui. E é interessante que aquele cristão que está aqui dentro e está lá fora, quando chega na época de carnaval, ele fala, não, deixa só passar o carnaval que eu vou me santificar. Olha que tribulação, meu irmão. Se Deus te recolhe lá no meio do sambão, o que você vai falar para Ele quando chegar até lá? Então ser santo
é muito sério. Tem que estar nele, alicerçado nele, alicerçado em Jesus. Deus não quer que você tenha uma meia vida com ele. Deus não quer que você seja um meio crente. Deus quer que você seja um crente cheio da graça e da presença do Espírito Santo de Deus. Tem que ser crente, meu irmão. Onde você estiver, seja crente. Eu sou assim. Aonde eu dou, eu dou algum jeito de falar que eu sou servo de Deus. Sabe por quê? Porque eu não tenho nada a temer e esconder. Nada. Aonde for, as pessoas, opa, pode ir lá. Esse é servo de Deus. Amém? Então eu digo assim, primeiro, eu tenho que ser 100% de Jesus. 100% de Jesus. O Senhor não me divide com ninguém. O Espírito Santo não me divide com ninguém. Não divide. Não divide. Se alguma coisa tem sido impedimento para você seguir ao Senhor, hoje é noite de você tomar uma decisão na tua vida. Se alguma coisa está te colocando na frente que impede você ser 100% de Jesus, arranca isso enquanto há tempo. Enquanto há tempo. O Senhor está ministrando, o Espírito Santo está ministrando sobre as nossas vidas. Não é de hoje em relação a isso. Amém? Segundo, para eu ser santo, eu tenho que seguir a verdade e caminhar no amor. Diga assim, tenho que seguir a verdade e caminhar em amor. Diga para o seu irmão, tem que aborrecer a mentira. Vamos ver, Efésios 4, 15 e João 17 a 19. Diz assim: antes, seguindo a verdade em caridade, cresçamos em tudo naquele que é cabeça, Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. João 17, 19, a oração de Jesus Cristo para nós, para os discípulos dele. E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Abra comigo, João, capítulo 17, verso de número 19. Amém? Diz assim, Evangelho de João 17, capítulo de número 19. Abra comigo, Evangelho de João, capítulo número 17, verso de número 19, diz assim: por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Vou dar uma tarefa para vocês na casa. Quando você chegar hoje em casa, você vai ler todo o Evangelho de João, capítulo número 17. Lê o Evangelho de João, que é a passagem bíblica que eu mais me identifico, que eu mais gosto, ok? É pessoal, mas eu creio que você vai gostar bastante. Por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Isso é muito sério que eu vou falar. É muito sério. Nós somos portadores da verdade. Ser uma pessoa verdadeira. Ser verdadeiro. Ser honesto. Ser verdadeiro é sempre falar a verdade, por mais difícil que ela seja. E às vezes é duro falar a verdade. Às vezes é duro a gente confrontar a pessoa com a verdade. É ou não é? A gente tem que ter o hábito, desde pequeno, educar os nossos filhos com a verdade. E aí, fez a lição? Não adianta falar que fez e não fez, né? Não adianta, que vai ser pior. Então, a gente lá em casa desse jeito, fala a verdade. E é engraçado que Isaac, ele apronta, mas quando você pergunta quem fez tal coisa, fala, fui eu. Então, com ele já está resolvido, né? E ele fala, mas não me bate, não me bate, não me bate. Desculpa, desculpa, desculpa. Eu olho para ele assim, falei, moleque, você tome jeito que eu vou te pegar. Aí ele ri assim. Mas tem que falar a verdade, desde pequeno. Só que é o seguinte, não adianta eu falar para os meus filhos que eles têm que caminhar na verdade se eu não sou exemplo para eles. Criança, ela acaba pegando coisas que nós nem imaginamos que elas pegam.
Às vezes por osmose o negócio. Não adianta você chegar para a criança, ó, fala que eu não estou. Ah, meu irmão. Mamãe falou para falar que ela não está, né? Ela não está. Então, meu irmão, ser verdadeiro. E é bom lidar com pessoas verdadeiras, não é? A pessoa falou, você sabe que é verdade aquela história. E repare em algo. Tem pessoas que você conhece ela hoje, e você sabe da vida dela inteira hoje. E a pessoa já pulou de paraquedas, já andou de avião, de helicóptero, de lancha, já fez tudo na vida, mas você fala, poxa, essa pessoa não tem 20 anos, deve ter uns 200 anos, porque tudo que ela... Pode ter certeza que essa pessoa não está contando com a verdade. Dessas pessoas se afasta. Tome cuidado. Andar com pessoas que ficam mentindo, que são mentirosas, você vai acabar pegando mentira também. E aí, meus irmãos, Satanás entra como um sapatinho de algodão, devagarinho. Ah, isso não tem problema. Ah, isso não tem perigo. Ah, não tem problema nenhum desse jeito. É só uma mentirinha. É só uma falcatruazinha. Ah, mas como vê isso? Ó, quantos pastor pilantra? Você viu? O pastor Alcova falou de um pastor lá no Rio de Janeiro. Eu? Ah, eu estou bem, só dou umas olhadinhas por aí. Deus não trata na coletividade, Deus trata na individualidade, meu irmão. Você vai prestar, não é pelo pastor lá do Rio de Janeiro, você vai prestar pela tua vida perante Deus, contas. E é sério isso, meu irmão. Estou falando que é sério. Vamos parar de brincadeira com isso. A palavra fala que naquele grande dia, se assentar-se-á na mesa com Isaac, Jacó e os demais, muitos do Oriente e do Ocidente, e muitos da casa ficarão fora da ceia. Sabe o que Jesus está falando? Muitos muçulmanos serão salvos, muitos budistas serão salvos, e muitos que se dizem servos de Deus ficará fora. Isso é uma palavra muito dura, mas eu como pastor não posso negligenciar isso. É sério. Chegou o tempo da gente ser santo e separado para Deus, meu irmão. Satanás não está para brincadeira. Satanás está acabando com famílias, acabando com igrejas, acabando onde haver o pecado, ele tem legalidade para agir. Se você não for santo, Satanás tem legalidade na sua vida. Sabe o que é ter legalidade? É chegar para Deus, olha, fulano está pecando. Meu irmão, Satanás tem legalidade na vida. Amém? Então, para eu ser santo, eu preciso contar com a verdade e andar em amor. Qual que é o mandamento do amor? Amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas. E o teu próximo, olha para o seu próximo aí, como a ti mesmo. E tem aquelas brincadeiras. Não, pastor, não tem problema não. Não cobiçar a mulher do próximo só quando o próximo estiver bem próximo. Vai nessa. Se você estiver longe, não tem perigo. Se Jesus voltar para você ver o que vai acontecer com você. Terceiro, para eu ser santo, eu tenho que perseverar em oração. Colossenses 4:2 diz assim: perseverar em oração, velando nela com ação de graças, orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual estou também preso, para que o manifeste como me convém falar. Ser santo tem que ter uma vida de oração. E a oração miojo? Quem conhece a oração miojo? É 50 segundos, meu irmão. O Senhor abençoa o mundo inteiro, a minha família e o meu sono, em nome de Jesus, amém. Poxa, mais 20 segundos até o universo entra na oração, né? Orar, sabe o que é orar? É você pedir ao Senhor e clamar ao Senhor todas as suas dificuldades, nos mínimos detalhes. A Fernanda, na oração dela, ela fez: Senhor, eu quero um marido, seja bonito, que seja servo de Deus, que tenha até carro, né? Ministério, tem um carro. Olha que maravilha, Deus deu exatamente. E deu mais ainda. Casa na praia também, olha que maravilha. Mas sabe o que é isso, meus irmãos? É a gente orar crendo que nós vamos receber. Essa oração
corajudo, irmão. Você ora, nem você acredita em você. Sinceramente, vem aqui, meu irmão, conversa comigo. Não tem oração que você vai orar que nem você acredita. Você fala, ixi, essa daí não passou aqui da laje, essa oração. Orar é crendo que nós vamos receber. Certeza. E oração é um exercício diário, orar. É fácil? Não é fácil orar. À noite, Deus sabe como é difícil orar. Então, eu já vou no banho, eu estou orando. Quando eu chego na casa, eu só faço o término da oração e tombou. Né? Coloco lá para eu ver lá uma pregação, um louvorzinho. Peço para minha Lili me abraçar. E durmo, irmão. De vez em quando eu acordo na madrugada e falo, Senhor, abençoa aqueles irmãos da igreja. Tu bem sabes que está precisando. Mas todo dia eu estou orando, em constante oração. Porque oração não é simplesmente você dobrar o seu joelhinho, fechar suas mãozinhas e seus olhos. Você tem que andar em constante oração. Você está no trânsito, você está orando. Senhor, abençoa fulano. Aí você lembra daquele irmão, começa a orar com os olhos abertos mesmo, meu irmão. Ora, está dirigindo, está lavando louça, está lavando roupa. Senhor, abençoa o meu projeto. Eu tenho isso para fazer, vá na minha frente e assim por diante. Deus fala com a gente, meu irmão. Deus fala. Deus fala. Sabe como Deus fala? Deus fala na intimidade. O nosso diácono, teve alguns irmãos sabem disso, outros não. Ele tem totalmente aversão a homens que usam brinco, né? Isso é trauma lá de infância com o pai dele, a gente descobriu. Mas um dia, falando aqui, ele falou numa escola bíblica dominical, não, é o seguinte, eu não acho certo, tal, e não sei o que lá, e todo mundo. Aí um ficou de acordo, outro não, tal. Eu fiquei na minha, né? Aí eles saíram para evangelizar nesse dia. Quando eles saíram para evangelizar, acho que na primeira ou segunda casa que eles bateram para falar de Jesus, sai um jovem com 2 alargadores assim. E aí, na sua igreja aceita isso? Foi ou não foi assim, irmão? Eu imagino a cara do nosso diácono. Ou aceita, oxe, inclusive eu. Deus responde, não responde, fala ou não fala, meu irmão. Deus fala. Você pode fazer mais 1000 dias de evangelização que jamais vai acontecer isso de novo. Aquele dia precisava para Deus dar um ensino para o nosso irmãozinho. Que Deus ama até o mim com brinco. Pois é. Amém? Então, meus queridos, nós precisamos perseverar em oração. E oração crendo. Amém? E diz a palavra para nós orarmos um pelos outros, velando nela com ação de graças. Ou seja, oração não é só pedição, a gente se torna só pedinte em oração. Oração é feita para agradecer, ser grato. Quarto, para eu ser santo eu preciso obedecer à palavra. João 17:17 diz assim, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Opa, eu tenho que conhecer a palavra, ser santificado por ela, ler a palavra, de frente para trás, de trás para frente. Não é só um versículo por dia não, a gente tem que ler um capítulo por dia, se for necessário, 2 capítulos por dia. Não tem o tempo? Tem tempo. Quem vai no banheiro todo dia assim? Eu tenho intestino bom, eu vou todo dia para o banheiro assim. E tá eu no banheiro lá lendo a Bíblia. Ai, que maravilha. Faça esse exercício, como é bom. Passa o tempo. É no mínimo 5 minutos você lendo a Bíblia. Como você não tem tempo, irmão? Tem. Procura que você vai achar um tempinho. Se eu fizer um scout da sua vida, passar um dia do seu lado, eu encontro no mínimo meia hora para você ler a palavra de Deus. Amém? Tem que ler a palavra. Vamos lá. Quinto. Seja justo e fuja da iniquidade. Hebreus 1:9 diz assim, amaste a justiça e aborreceste a iniquidade, por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, mais do que aos teus companheiros. Você pode dar uma glória a Deus por esse versículo, meu irmão?
Amasse a justiça e aborrecesse a iniquidade. Por isso Deus está falando contigo, meu irmão. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, mais do que aos teus companheiros. Amasse a justiça é ser justo. Dentro do nosso parâmetro, não. Dentro do parâmetro divino da palavra de Deus. Ser justo aqui, ó. Ser justo. Ser justo mediante o teu querer é fácil, né? E dentro de relacionamento a dois é muito assim. Todo mundo tem a sua justiça própria. O homem tem a sua justiça própria e a mulher tem a justiça própria, né? Acho que a pessoa faz, isso está certo, por isso que o outro está errado. Mas ela não quer saber, ou ele não quer saber o que a palavra diz em relação a marido e mulher. Então, ser justo tem que conhecer essa palavra e andar em justiça. Amém? E fugir da iniquidade. O que é fugir da iniquidade? Diga assim, para eu ser santo, eu preciso ser cheio do Espírito Santo de Deus. E para eu ser cheio do Espírito Santo, eu tenho que ser santo. Efésios 5:18-19 diz assim: e não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Você pode dar um glória a Deus? A palavra, quando fala em grego assim, esse encher-vos, não embriagueis com vinho em que há contendas, mas enchei-vos do Espírito. É encher continuamente. Ser cheio da presença de Deus, pedir a presença de Deus. Meu irmão, ser santo não é estar no mundo, não é sair do mundo. Ser santo, meus irmãos, é fazer a diferença dentro do mundo. Ser santo não é ter um rótulo de santidade com uma vestimenta inadequada para muitos lugares, onde você vai ser ridicularizado em muitos lugares. Ser santo, homem e mulher, é pedir o auxílio do Espírito Santo para lhe santificar nas vestimentas. Ser santo, meu irmão, é ser separado para Deus como um sinal de amor a Ele. Ser santo não é ficar com o jugo, eu vou andar na rua, não posso andar para a direita, olhar para a direita, nem para a esquerda, meu Deus, quanto pecado, não. Eu não olho para a direita e para a esquerda porque eu sou fiel à minha esposa e porque eu temo a Deus. Ser santo é ser diferente das pessoas do mundo, mas não é ser um ET também, não é ser chato, tem crente que é chato, meu irmão, tem crente que é chato. Ele é o santarrão, ele não erra nunca, ele nunca faz nada errado. Sempre julga todo mundo, já está pecando perante Deus. Ser santo não é se desviar de uma amizade onde a pessoa é macumbeira. Não, é ter amizade e levar essa pessoa a Cristo. Não é se sentir santo mais do que todo mundo, porque nós somos pecadores e falhos. Mas é dobrar nosso joelho todo dia à noite e falar: Senhor, nos perdoa por todo o pecado que eu cometi, eu não vou fazer mais isso. Andar em santidade é a gente ter carinho pelo nosso próximo. Andar em santidade é demonstrarmos que nós somos evangélicos nas nossas atitudes. Ser santo é estender a mão para aquele que está lá na rua, o mais necessitado, e falar: eis-me aqui, eu te ajudo, porque eu sou servo de Deus. Ser santo, meus irmãos, é tudo isso que nós aprendemos hoje. E tirar da nossa memória tudo aquilo que não tem nada de santidade, mas é pura religiosidade. O que eu ganho em ser santo? Ganha muita coisa. Quando nós nos santificamos para Deus, quando nós nos apartamos de tudo aquilo que o Espírito Santo pede para nós nos apartarmos, nós se tornamos íntimos de Deus. E quando você é íntimo de Deus, o que você pede em pensamento, Deus te dá. Às vezes você nem orou, mas se você só pensou, Deus te deu, meu irmão. É ser íntimo de Deus. É você estar no trânsito e falar: Senhor, abençoa fulano.
e você vê aos seus olhos Deus livrando aquela pessoinha de um acidente terrível, porque Deus ouviu a sua oração nos simples milésimos de segundos que você fez ao Senhor. Ser íntimo de Deus, se santificar para Deus, é demonstrar para Deus o quanto nós amamos, falando: Senhor, eu sou santo porque eu te amo. É uma forma de eu demonstrar amor a ti. É fácil? Diga assim para o seu irmão: não é fácil, é extremamente difícil, mas eu quero lhe falar, não é impossível, não é impossível. E o Espírito Santo falou algo comigo, eu quero compartilhar com os irmãos. Eu gostaria muito que vocês entendessem essa mensagem. Como eu quero que essa mensagem possa arder no seu coração como arde na minha. O Senhor falou para mim: eu tenho feito milagres na Igreja Avivamento em Cristo. Eu tenho feito algumas coisas maravilhosas. Só que eu não posso fazer mais porque falta santificação do meu povo. Eu não posso estar contigo 24 horas por dia, meu irmão. Não posso. E mesmo que tivesse essa possibilidade de ser um Big Brother ambulante, né? De ter lá no meu escritório, filmando todos vocês. Acho que até o meio-dia eu morreria de infarto, né? Mas o Espírito Santo, Ele é o meu Big Brother, meu irmão. O Espírito Santo te conhece dia após dia o que você faz. O seu deitar, o seu levantar, Ele conhece a tua vida. E Deus está te falando nessa noite: se santifica, para você colher os milagres dele sobre a tua vida. Quem quer viver o melhor do Senhor, meu irmão? Quem quer viver? Quem quer viver o 100% de Deus? Fala: eu quero viver o sobrenatural, eu quero que Deus me use. Eu quero que Deus me use mesmo. Então se santifica para Deus, se santifica, se separe para Deus, separe. Fale: eu sou de Jesus. Eu sei que a carne fala, eu sei que a luta é grande, eu sei que há situações terríveis, meus irmãos, mas o Espírito Santo está falando para nós nessa noite: santifica cada um de vós, para que os milagres venham acontecer nessa casa de oração cada vez mais e na tua vida também. Amém? Se coloca em pé nesse instante. Convidar o nosso diácono Edu. Vem aqui, Edu, vamos finalizar com um louvor abençoado nessa noite. Amém? Feche seus olhos. Essa palavra falou contigo, meu irmão? Quem é santo, o maligno não toca. Sabia disso? Se tu és separado do Senhor, o maligno olha para você: opa, com esse eu não posso mexer. Esse é servo do Senhor, esse é servo do Deus Altíssimo. Glória a Deus. Feche seus olhos, quero orar por ti. Amém? Oh, aleluia. Diga assim comigo: Deus eterno. Mais forte: Deus eterno, eu ouvi a tua palavra, e esta palavra falou comigo. Senhor, me perdoa de tudo aquilo que tem me afastado de ti, de todos os meus pecados, de todas as minhas iniquidades. Senhor, eu sei que tu está me dando mais uma chance. E eu recebo essa chance. Começa a falar com o Senhor nesse instante. Deus está te ouvindo nesse instante. Uriamanai candarandou senebendoa. Uriamanai candarandou senebendei xenefendou. O Espírito Santo de Deus, tu conheces cada vidinha aqui presente nessa noite. Tu és poderoso, meu Pai, para entrar com providência. Eu sei que tu és poderoso para nos santificar, meu Pai querido, e santificarmos na verdade, Pai. Então santifica cada vidinha que está aqui nessa noite. Os livre, meu Pai querido, de toda astúcia do maligno, de todo desejo carnal, meu Pai, de toda sugestão maligna para levar essa pessoa ao pecado, Senhor. Mas antes ela vem resistir o mal, e diz a tua palavra para nós resistirmos o mal, que ele fugirá de nós. Ah, Pai querido, que eu e os teus filhos possamos crer nisso, crer na tua palavra, que nós consigamos vencer o mal dia após dia, para que o teu nome seja glorificado. E que milagres aconteçam na vida de cada um de nós. E que milagres aconteçam nessa casa de oração, pois buscaremos a santidade dia após dia, Senhor. Porque nós te amamos como prova de amor a ti, Senhor. Para que o teu nome seja exaltado e glorificado. Ouça esta oração, Pai. Ouça essa noite o clamor do teu povo, para que
nós venhamos nos glorificar em Ti, Senhor, que eu te peço e agradeço em nome de Jesus Cristo.